Se você tiver curiosidade, no capítulo 17, no verso 20, os fariseus vão perguntar, interrogar o Senhor Jesus. No verso 20 do capítulo 17 está dito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí percebam vocês um detalhe. No verso 20, quem pergunta são os fariseus. No verso 22, Jesus não está mais preocupado em responder para os fariseus. No verso 22, Jesus vai se dirigir aos discípulos. Porque, na verdade, o Senhor quer ensinar os seus. É o seu povo, é a sua noiva, são os seus filhos que o Senhor quer ensinar. A pergunta parte dos fariseus, mas Jesus agora vai se direcionar aos discípulos. E a partir do verso 22, na verdade, são respostas de Jesus à pergunta dos fariseus, mas a resposta é para os discípulos. E Jesus vai usar duas parábolas, que a pergunta era: quando que vai vir o reino dos céus, o reino de Deus? Quando que vai vir? Jesus vai usar duas parábolas para responder. A primeira, do juiz iníquo, e a segunda, uma parábola que você conhece bastante, a gente gosta até de contar muito para as crianças, a parábola do fariseu e do publicano, que um orava cheio de si, e outro falava: Senhor, não sou digno sequer de olhar, sequer de falar, não sou digno. E Jesus então falou: pois é, esta é a oração que você deve imitar, o espírito que você deve ter. Mas eu quero me deter do verso 1. Põe os seus olhos no texto. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca parar, nunca retroceder. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, o juiz, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui, amados, deixa sua Bíblia aberta. Irmãos, vocês sabem bem, e eu creio que quando eu digo o que vou dizer, eu estou falando algo que é de conhecimento comum nosso. Todos nós sabemos muito do valor, da importância da oração. É óbvio, quando eu digo isso para você, que a oração é importante, que a oração é um estilo de vida do crente, eu sei que você sabe. Só estou te relembrando. A primeira evidência de Paulo, quando ele estava convertido, foi que ele orava. Não existe crente sem oração. Não dá para alguém chegar ao ponto de dizer: eu sou de Cristo, eu sou salvo, mas esse que diz ser, não praticar a oração. Oração e vida cristã, elas não são separáveis, são inseparáveis. Ou você é crente que ora, ou você não é um crente, portanto não ora. É assim. Mas a oração é importante. Quando você vai olhar algumas igrejas, seja no Brasil, na Europa, na América, na África, igrejas que de alguma forma estão transformando aquela região onde estão inseridos, quando você começa a pesquisar, você vai ver que por detrás existe um batalhão de gente de joelhos dobrados. Quando perguntaram, por exemplo, a Charles Haddon Spurgeon,
Cole, que foi considerado o príncipe dos pregadores, até hoje é considerado o príncipe dos pregadores, para você ter uma dimensão, dizem os entendidos, eu nem sei o que significa isso, mas dizem que Charles Haddon Spurgeon pregava 10 vezes mais do que o Hernandes prega. Então, é o que eu acabei de dizer, eu não sei o que é isso. Mas os historiadores afirmavam que o Charles Haddon Spurgeon conseguia ter 8 pensamentos, enquanto ele estava pregando, ele tinha 8 pensamentos simultâneos. Eu tenho dificuldade de ter um pensamento. Então, 8, pois é. Deus proporcionou isso a ele e, de fato, quem lê os seus livros consegue ter um pouco da dimensão do que é isto. Perguntaram a ele por que o seu ministério era tão eficaz, ele era batista fiel. Batista fiel porque acreditava na predestinação, acreditava na eleição, e perguntaram a ele por qual razão, a eficácia, a eficiência do seu ministério, e ele apontou para baixo. Ele apontava para baixo, porque do lado de baixo do templo, as irmãs se reuniam todos os momentos antes do culto, para orar em prol do culto. E muitas vezes, enquanto o culto acontecia, debaixo, no salão debaixo daquele templo, as irmãs permaneciam em oração em prol do culto que acontecia. Por isso que quando perguntaram a ele qual é a razão da eficácia do ministério seu, Spurgeon, ele apontou para baixo. É porque tem gente que ora pelo meu ministério. O valor da oração. É óbvio, quando você olha para a vida de Jesus, você percebe que ninguém valorizou tanto a oração quanto Jesus. Aquele que era Deus, sendo Deus, orou. O Deus que se fez homem fala ao Deus Pai, que é Deus tanto quanto Ele, sobre coisas na terra. Jesus passava a noite orando, se retirava para orar. Posso lhes dar só um feedback? Lembra que nós estamos lendo Lucas, ok? Lucas é médico. Médico é detalhista. Aliás, bom médico é um médico que é detalhista. Médico que rasga você. Costura de qualquer jeito aí. Enfia uma linha no canto e puxa no outro canto. Não é um bom médico. Agora, o médico que é detalhista, não, cada costura tem que ser uma obra de arte. Cada corte tem que ser perfeito. Médico, esse é um médico bom. E Lucas é detalhista. Durante o livro de Lucas, ele vai narrar momentos da vida de oração de Jesus. Deixa eu só citá-los para você. Não precisa de abrir, mas ouça. Diz Lucas no capítulo 5, verso 16, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Olha o que Jesus está fazendo. Tem uma turma aqui, mas Jesus se retira propositalmente para orar. Olha o que Lucas quer nos ensinar. No capítulo 6, verso 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Nós estamos falando de Jesus. Eu não sei quem de vocês já teve a experiência de passar a noite orando. Eu queria desafiar vocês a fazê-lo em algum momento da vida de vocês e ter essa experiência de passar a noite orando. Pensa, Jesus fazia isso. Capítulo 9, verso 18, diz, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então você percebe que Jesus ora no monte, ele se retira para orar sozinho, ele ora particular. A vida de Cristo é uma vida de ensino para mim e para você. No capítulo 9, verso 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Uma hora vai sozinho, outra hora chama os mais chegados para a oração. Capítulo 11, verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. O que eu estou mostrando para você à luz desta sequência de narrações da vida de oração de Jesus? É que a gente também precisa de imitá-lo, irmãos. A gente pode orar em público e devemos fazê-lo, mas melhor ainda é quando a gente deixa o público para orações em particulares, orações solitárias, orações secretas. A vida de Cristo me ensina que nós precisamos muitas vezes abandonar o barulho que está ao nosso redor, abandonar
tantas falas, tantas distrações, e eu me retirar para a oração. E já disse a vocês, e estou repetindo, oração é mais do que petição. Oração é um relacionamento, é se deleitar com o Pai. Ô Pai, eu estou aqui para conversar contigo porque eu tenho saudade de Ti, eu sinto falta de Ti, eu tenho fome de Ti, e porque sinto falta, tenho fome, estou aqui para a gente conversar. Eu quero me deleitar em Ti. Por isso que as nossas orações, elas deviam ser recheadas de expressões como aleluia, Senhor, glória ao Teu nome, expressões de adoração, o Senhor é tremendo, é grande, é poderoso, o Senhor é o único, é o eterno, é o Jeová Rafá. As nossas orações deviam ser recheadas com palavras assim, palavras que exaltam o nome, a pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso. Mais do que petição, oração é um relacionamento. E Jesus mostra isso para mim. Sendo Deus, orava. E por que orava sendo Deus? Porque queria se relacionar com o seu Pai. Pois é. Aqui, irmãos, nós estamos numa parábola que Jesus contou. E a parábola, dada o título aqui, é a parábola do juiz iníquo. E eu queria trazer para vocês os personagens descritos aqui. Primeiro que nós vemos nesta parábola é um juiz. Era cultura, naquele tempo, de toda cidade ter pelo menos um juiz. Toda cidade tinha um juiz para que julgasse as causas que fossem necessárias naquele tempo. Jesus usa o cenário e diz, havia um juiz, mas Jesus vai dizer que este juiz aqui, embora tenha poder, embora a sua função seja uma função grandiosa, mas diz a Bíblia que este juiz era iníquo. Duas coisas importantes o texto destaca. Ele não temia a Deus, nem a homem algum. Uma impiedade cruel, porque tem gente que não teme a Deus, mas respeita o próximo. Concorda? Não temo a Deus, mas respeita, é gente boa. Agora tem gente que é gente boa, respeita o próximo, mas também não teme a Deus. Verdade, mas esse homem tem dois problemas. Ele não teme a Deus, mas também não respeita as pessoas. Ele tem problemas no se relacionar com o Pai e tem problemas no se relacionar com o próximo. É um caos. E o problema é que no verso 4 diz a Bíblia que ele faz isso intencionalmente. O verso 4 diz, ele por algum tempo não quis atender, mas depois diz consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, ele mesmo sabe que não teme. Ele mesmo sabe que não respeita a homem algum. Ou seja, o estilo de vida desse juiz é um estilo de vida corrupto, um estilo de vida iníquo e intencional. Ele sabe que é assim e faz de propósito. Pois é. Mas diz a Bíblia que tem um outro cenário, uma outra personagem aqui. Uma mulher. Esta mulher é viúva e um problema, ela tem uma causa. Ah, pastor, o que tem ser mulher? No nosso tempo, nós estamos numa época, estava ouvindo o CPL, uma mulher dando uma palestra, e a mulher disse que nós estamos numa época que as leis favorecem as mulheres até mais do que os homens. Se um homem tocar numa mulher, há lei que protege ela. Agora, se uma mulher bater no homem, o homem está encrencado. As leis são favoráveis às mulheres? São. Hoje, mas no tempo de Jesus não. Então note vocês, primeiro é uma mulher que no tempo de Jesus não tem o valor que nós hoje, pela graça de Deus em Cristo, damos às mulheres. Então o fato dela ser mulher já é algo culturalmente nesse tempo prejudicial. Segundo é que ela é viúva. Se ela é viúva, obviamente, o marido morreu, está sozinha. Se está sozinha, ela não tem amparo na sociedade. Olha, e diz a Bíblia que em terceiro lugar, ela tem uma causa. Porque às vezes a gente está sozinho, a gente não tem um problema. Agora o pior é quando você está sozinho e tem um problema. Qual é o problema? Não sabemos. Eu fui ler os comentaristas para entender qual que é o problema. O texto bíblico não diz, talvez uma dívida, talvez algo de maior proporção. O problema é que ela tinha uma causa. E o que ela fez? Eu preciso do juiz para resolver minha causa. E ela procura o juiz. E o juiz resolve não atendê-la.
mulher, você é mulher, você é viúva. Como que se dissesse, o que eu tenho contigo? Não sou teu tutor, se vira, nos 30. O juiz poderia dizer, pois é. Aí que está o problema, amados irmãos. Porque diz a Bíblia, no verso 5, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Sabe o que é importunar? A palavra grega é molestar. Para você entender, é como molestar é bater abaixo dos olhos, bater no rosto. O juiz está usando uma expressão seguinte, essa mulher, ela está me importunando tanto que é como se ela estivesse me batendo na cara. É como se ela estivesse me dando bofete no rosto. Pois é. Aí ele toma uma decisão, já que ela está me incomodando, já que ela está batendo na minha cara, eu vou tomar uma atitude, diz a Bíblia no verso 5, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juízo iníquo. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Pois é, ele era iníquo e o iníquo resolveu atender o pedido de uma mulher viúva com um problema. Aí Jesus diz, nosso Pai não fará por nós muito mais do que um juiz iníquo? Por que esse juiz foi convencido a fazer? Por causa da persistência desta mulher. E Jesus usa esta parábola para mostrar para mim e para você o quanto nós devemos persistir na oração. Portanto, a oração para a vida, para o crente, é um estilo de vida que deve ser nutrido pela persistência. Eu oro, mas amanhã eu oro de novo. Eu oro e oro de novo. É como esta mulher que tem uma causa, se aproxima do juiz e molesta e perturba, no bom sentido, para que a causa seja resolvida. Separei algumas lições, amados, para a gente conversar. Primeiro, coloca na tela para mim, Leonardo. A oração é uma prática que requer persistência e determinação. A oração é uma prática que requer persistência e determinação. Não dá para ser um crente frutífero sem persistir na oração. Estou me lembrando enquanto falo com vocês, de John Knox na Escócia, quando diz que ele chegou na Escócia em 1558, a Escócia era conhecida como um país católico, e diz os historiadores que ao chegar ali ele orava todos os dias, Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Um ano depois, a Escócia foi conhecida como um país protestante, porque um homem orou insistentemente, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. O Douglas Ottoni, que alguns de vocês devem lembrá-lo, já esteve aqui na nossa igreja, presbítero, ele visitou na Escócia um dos lugares que residia John Knox. E ele disse que havia, e há até hoje, um lugar reservado, e no chão, o lugar onde há uma marca, onde John Knox ajoelhava para orar. Diz que ele ficava tanto tempo ali de joelhos, que o chão gastou-se. Você consegue entender o que eu estou falando? Tanto tempo de joelhos naquele lugar, que ficou a marca dos seus 2 joelhos no chão, tamanho tempo que ele passava em oração, em aflição, em persistência a Deus. Aí dizem os historiadores que Billy Graham foi visitar este lugar, pôs os joelhos no mesmo lugar do que John Knox, e disse, Senhor, o que tu fizeste com ele, faz comigo. O que tu fizeste com ele, faz comigo. Pois é, quando Douglas me contou isso, eu falei, ô varão, você também pôs o joelho lá? Não. Porque se eu tivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer era a mesma coisa. Põe o joelho, Senhor, o que tu fizeste com ele, faz de novo comigo. Amados irmãos, a oração é uma prática que requer persistência. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, irmãs, não desista. Ore, mas ore intensamente. Ore, mas ore persistentemente. Ore, você precisa de orar. Você precisa de ter petição na sua oração, sim, mas na sua oração precisa ter adoração, na sua oração precisa ter deleite, na sua oração precisa ter louvor, mas não pare de orar. A oração é uma prática que requer persistência e determinação.
Agora, em segundo lugar, eu vejo nesse texto uma segunda lição. A oração, ainda que persistente, nem sempre tem resposta imediata. Você pode chegar à sala do Pai, à sala do trono, orar, 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 e tudo que você escutar, seu silêncio. E se tem uma coisa que nos incomoda, pelo menos a mim, é o silêncio, né? Você já passou por isso? Você ora, ora, e tudo que você ouve é o silêncio. Isso incomoda a gente. Aliás, silêncio incomoda muito. Quem é casado, sabe do que eu estou falando. Se o seu marido começa a falar com você, dona, e você se cala, o que geralmente seu marido fala? Vai falar nada, não? Fala alguma coisa, mulher. Ou vice-versa. Principalmente vice-versa, né? Quando a mulher fala, que mulher gosta de falar mais, a mulher fala, e se você se calar, às vezes você está quieto, você não quer brigar. Aí a mulher fala, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Pois é, eu não estou falando para não brigar, mas se eu falar, eu vou brigar. Pois é, porque o silêncio às vezes incomoda mais do que a palavra. Acredite no que eu estou te falando. Silêncio perturba. Silêncio é algo que nos traz agonia. Fala, que seja ruim o que você vai falar, mas fale. É como se nós disséssemos assim, olha, o que você vai falar pode nem prestar, mas eu prefiro que você fale do que calado você permaneça. Pois é, a oração, ainda que persistente, nem sempre tem resposta imediata. Deus tem o direito de não responder. Ou Deus tem o direito de se calar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Que quando Ele fala, que quando Ele responde, é no tempo certo, no momento ideal, que não poderia ter outro momento melhor para a resposta vir no que ou do que naquele momento que Deus resolveu te responder. Então, pastor, eu estou orando e Deus não me respondeu nesse sentido. Eu estou escutando o silêncio. Eu te digo, continue orando, continue persistindo, continue batendo. Mas saiba que se Ele não o fez é porque não está no tempo. Se Ele o fizesse, Ele te prejudicaria. E o Pai, que sabe o melhor para mim e tem o melhor para mim e para você, faz no tempo certo. Ô gente, Deus não tem pressa. Eu amo Paulo quando ele diz que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Você sabe o que significa essa frase? Sabe o que Paulo está dizendo? Deus, na plenitude dos tempos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus foi preparando todo o cenário. E você começa a ver desde Gênesis. Deus foi preparando todo o cenário mundial, para que no momento certo Jesus viesse, pisasse nessa terra. Aí Paulo diz, Deus na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, não tenha pressa não, porque Deus não tem pressa. Há coisas que demoram. Há coisas que a gente precisa de entender, que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E no tempo dele é melhor do que no nosso tempo. Eu lembro de Pedro, quando estava naquela pescaria, diz a Bíblia que passaram a noite toda orando, e Jesus chega, vocês pescaram nada não? Senhor, nada não. Passamos a noite toda aqui, hoje deu ruim, hashtag deu ruim. Jesus pega o barco, se retira um pouquinho, faz do barco um púlpito, e diz, ô Pedro, lance as redes. E Pedro, Senhor, sim, todo respeito, a gente passou a noite toda aqui, a gente não pescou nada. Pedro, lança as redes. Pedro lança as redes. Começa agora a ser necessário chamar o barco ao lado. Vem gente, vem ajudar. Porque tem tanto peixe. Ô irmão, no meu tempo, no seu tempo, a gente corre atrás do peixe, mas os peixes não entram na rede. No tempo de Deus, os peixes pulam dentro do barco. No tempo de Deus, os peixes pulam dentro da rede. Então, a gente precisa descansar e esperar o tempo dele. E eu termino com uma terceira lição. A oração sincera sempre é ouvida por Deus. Agora escute-me. Às vezes Deus não muda o cenário. Às vezes Deus muda o coração. Às vezes a gente ora e o cenário está ruim. Oh Deus, tem uma tempestade aí. E às vezes, por graça, Deus fala assim, pois é, eu vou dar bonança.
Aí Deus dá uma ordem da tempestade da nossa vida e acalma. Louvado seja Deus. Ou seja, pedimos a Deus para mudar o cenário, Ele mudou o cenário. Louvado seja o Senhor. Mas às vezes a gente ora para Deus mudar o cenário, e Deus não muda o cenário, mas Deus muda o coração daquele que ora. O cenário continua igual, ou pior, mas agora com o coração transformado, eu tenho paz. Com o coração transformado, eu me aquieto, eu recebo, e eu estou moldado pelas mãos do Eterno. Então deixa eu te dizer uma coisa, às vezes Deus muda aquilo que você quer que Ele mude, mas às vezes Deus não vai mudar aquilo que você quer que Ele mude, às vezes Deus vai mudar você. E este é um dos objetivos mais importantes, talvez, da oração. É que às vezes Deus não muda aquilo que queríamos que mudasse, mas Deus muda o coração da gente. E mudando o coração da gente, é como se o cenário tivesse mudado. Vamos então para algumas lições. Primeiro, nosso dever é orar, irmãos, e nunca esmorecer. Então não esmoreça não. Talvez eu estou falando para a gente aqui que está desanimando, sabe? Pastor, eu estou orando tanto tempo, estou pedindo a Deus tanto tempo. A minha palavra para você de incentivo, de encorajamento, persista, continue orando. Esta mulher, era viúva, o juiz era ímpio e atendeu. Você é filha de Deus, é filho de Deus, é salvo em Cristo, e você não tem um juiz ímpio, você tem um Pai eterno que julga a sua causa. Segundo, Deus haverá de responder às nossas orações, irmãos. Deus haverá de responder às nossas orações. Eu já conversei com gente que diz assim, eu, pastor, sou fruto de oração, ou da minha avó, do meu avô, ou do meu pai, da minha mãe, que embora já morreram, as orações permanecem. Às vezes Deus leva os seus filhos que oraram tanto pela sua vida, talvez já se foram, mas as orações continuam sendo lembradas. Deus se lembra de cada oração. Terceiro, às vezes Deus parece, assim como o juiz iníquo, que não se interessa pela nossa causa. Mas o que eu quero te encorajar e dizer, que não há causa que o nosso Pai desconheça. Não há situação que Ele não tenha conhecimento e não saiba. Então tudo, inclusive aquilo que você nem sabe a seu respeito, Ele sabe. Então continue orando e confiando nas mãos desse Eterno. E eu termino dizendo, a minha última palavra para você, a oração, embora deva ser persistente, no tempo de Deus você pode ter a resposta, mas o mais importante é que enquanto a resposta não chega, com o Pai você se relacionou. A oração, mais do que petição, é um relacionamento. Então, você está diante de um juiz, o Todo-Poderoso, que não é iníquo, mas é perfeito, santo, amoroso, eterno, imutável, que te ama e que ouve cada uma de sua petição e oração. Então tudo aquilo que você tem falado com o Pai, Ele sabe, Ele tem ouvido. Aquieta o seu coração. E talvez, amados, a demora já seja a resposta para a sua oração. Talvez a demora já seja uma resposta. E talvez você é que não percebeu. Vamos ficar em pé?